Fala galera, conforme prometido, estamos fazendo mais uma live aqui no Instagram do canal Asa, Captain Bob, de férias ainda do voo, diretamente de Porto das Nunas, nas proximidades de Fortaleza. Devo retornar para o Rio Grande do Sul, onde eu moro, né, com a família, na sexta-feira, embarcar no 787-9 da Latam, com destino a Guarulhos, depois um Airbus para Porto Alegre. Olha, já tem gente entrando no ar aqui. Fala, Mantovani, beleza? Deixa eu ver quem mais. Gilberto Amorim, Gabriel, o grande Gabriel Buenas. Olha, PH Spotter, muita gente conhecida aí. Bom, eu prometi na semana passada, quando voltei a fazer live aqui no Instagram, que eu ia manter uma regularidade. Então acho que hoje é o dia propício, né? Porque a gente teve ontem mais um acidente lá nos Estados Unidos, um Learjet 35A indo de Austin para Scottsdale, no Arizona. Eu não sei ainda, não tenho informação se ele chegou desestabilizado, se ele estava com mais algum problema técnico. Pelo Aviation Safety Network, ele apenas menciona que o avião saiu lateralmente da pista após o pouso e acabou colidindo com uma outra aeronave executiva. Infelizmente o piloto faleceu no acidente e 2 passageiros feridos com gravidade, um com menos severidade, mas é mais um acidente lá nos Estados Unidos, né? Ontem também um no sul da Bahia, infelizmente uma pessoa morta, o piloto da aeronave sobreviveu, foi encaminhado para o hospital. Espero que melhore, né, que saia dessa essa fase complicada que a gente passa, né? Às vezes pode passar, todo piloto está arriscado, né? E lamentavelmente também tivemos o acidente do King Air na semana passada. E hoje, aliás, foi essa noite, né, o voo da Gol 737 MAX, Papa Serra, Golf, papapá, me corrijam se eu estiver errado, tá? É um acidente, né? Por sorte não matou gente, foi por um triz, poderia ter sido muito pior. A gente lembra aquele A320 Neo da Latam em Lima, né, por uma falha de solo na comunicação. O avião, durante a decolagem, pegou um caminhão do Corpo de Bombeiros. Eles estavam fazendo um treinamento lá em Lima e o avião praticamente destruído, né? Não tem, dificilmente acho que será recuperado aquele avião, porque houve incêndio, etc. E bombeiros faleceram, os passageiros e a tripulação saíram ilesos. Então é um incidente de runway incursion, né, que a gente fala. Não foi avião com avião, mas foi avião com veículo, né? E muito preocupante, né? Porque poderia ter sido pior, né? O 737 da Gol poderia estar rodando, né? Olha aqui o Gilberto Aronso também falando que foi um milagre não ter sido pior, né? E eles conseguiram abortar a decolagem. Vocês imaginam se eles estivessem rodando. Mesma coisa do Latam aí, mas imagina se eles estivessem já saindo do solo, né? O acidente poderia ter sido pior. Tripulação muito boa, assim, os técnicos foram excelentes, o pessoal também de cabine trabalhou muito bem. Pelo que eu vi dos vídeos que estão circulando aí nas redes sociais, houve um desembarque por escada, né, na pista de táxi, né, até porque existe a preocupação de vazamentos, né. O piloto, né, não tem, os pilotos a bordo não tem todas as indicações possíveis, né, de um possível vazamento, algo que possa comprometer ainda mais, né, a aeronave e a segurança dos passageiros e dos tripulantes. Então foi assertivo, né, assertiva a decisão, né, de parar o avião, de fazer a saída coordenada, bem tranquila, né, dos passageiros, mas para evitar situação pior, né. Então eu acredito que muita gente já perguntou, pô, foi falha de quem? Muito cedo, né, para a gente apontar quem é o culpado, né. Logicamente eles vão fazer
a investigação normal, né? Mas são coisas que se repetem, né? Por exemplo, vocês lembram uns anos atrás que um 777 da Latam fez um pouso de emergência lá em Confins, e houve uma falha de comunicação entre o pessoal do Corpo de Bombeiros e o piloto, né, o comandante, né, que estava assumindo aquele voo, né, que era, se não me falha a memória, era para Londres, né? E por que isso? Porque os bombeiros não trabalham na mesma frequência da torre, né, do VHF, não mantém a mesma frequência. Então é o tal do telefone sem fio. Então a torre fala uma coisa, o bombeiro fala outra, e o piloto recebe o que a torre está falando que o bombeiro falou. Então naquele caso já houve problemas de comunicação entre a parte de bombeiros, porque o piloto em comando não tinha a informação correta, né, precisa, para tomar certos procedimentos. E aqui no solo, na Torre do Galeão, o veículo de comunicação, o veículo de manutenção do aeroporto, né, do aeroporto do Galeão, não estava na mesma frequência da Torre do Galeão. Eles fazem um contato bilateral, né? Então é uma ultra frequência. Eles falam, posso cruzar a pista? Pode. Posso entrar na pista para fazer... Eu mesmo, você sabe que naquela época de Associação de Escuta de Tráfego Aéreo, que era a nossa época dos entusiastas da aviação, em Guarulhos, a gente tinha um acesso muito legal lá, e uma vez fomos convidados para acompanhar a equipe de manutenção do aeroporto para trocar as lâmpadas queimadas da pista. Então era aquele contato direto, não pela mesma frequência da torre, né? Então eles têm a fraseologia padrão, né, de cada viatura. E aí, posso entrar? Pode, não tem ninguém pousando, não tem ninguém decolando, e a gente entrava com a viatura no meio da pista. Foi muito legal. Imagina a gente, em época de entusiasta da aviação, andando no meio da pista de Guarulhos. E era assim, vai decolar um 757 de Araruba, então dá um jeito de sair da pista que eu vou liberar a decolagem dele. E era assim. E continua, né? Só que assim, de um lado você deixa a frequência menos congestionada, porque imagina os caras também trabalharem todos na mesma frequência, mas por outro lado você tem essa falha de comunicação. E se você for lembrar, né, no caso do acidente em Washington também é aquela coisa, a torre falando com um helicóptero numa frequência, um mesmo controlador, que não deveria ser um apenas para trabalhar nessa situação, trabalhando sobrecarregado, falando com o helicóptero numa frequência, o piloto na outra, né? E ainda teve aquela falha, né, aparentemente, pelo que o NTSB andou divulgando, o helicóptero estava um pouco acima da altitude que deveria estar, né? E resultou no acidente, né, em Washington DC, sobre o Rio Potomac, né? Então é isso, com relação à operação com veículos de manutenção, com veículos do Corpo de Bombeiros, é tudo paralelo, não tem comunicação na mesma frequência. Eu acho que pelo menos, né, duas coisas, né? A frequência, olha o Maier aí, grande abraço, Maier. Tiago, grande Tiago, a gente precisa marcar um bate-papo também, hein? Tiago Tiquete, grande amigo aí do canal Asa, ele é o editor-chefe da revista UFO, né? Grande abraço. Então, falando na frequência, eu acho que no caso do Corpo de Bombeiros, numa situação de emergência, ele tem que ter contato direto com o piloto da aeronave, né? Lembrando do acontecimento da Latam em Confins, que houve uma falha, né, de comunicação. Outra coisa, a DSB, né, nos veículos de solo. Se vocês tiverem, eu acho que a maioria de vocês que estão acompanhando aí, Maero, abração, que tem o Flight Radar 24, coloca lá, Amsterdã, Schiphol, né, o aeroporto internacional de Amsterdã. Dá uma olhada lá agora, vocês vão ver que não aparecem apenas os aviões, aparecem os veículos de solo. Eles trabalham direto com isso aí. Eu sei que, por exemplo, Guarulhos tem o radar de solo, tem
para dia de nevoeiro e tal. Então mas o equipamento não é o mais, né, sofisticado que tem. Não se trabalha, se você entrar no Flight Radar 24 em Guarulhos ou Galeão, você não vai ver veículo de solo, né? Olha, o Thiago está perguntando de quem que foi a barbeiragem. Olha, a gente ainda não tem essa informação, mas como eu estou comentando aqui, como é um contato bilateral, né? E tem um outro fator, isso eu comentei na última live do FlySafe no YouTube. Lembrando, pessoal, que tem muita gente que às vezes, né, acompanha só aqui o canal Asa pelo Instagram, mas nós temos a parte mais forte nossa está no YouTube, né? O canal Asa está no YouTube, então a gente faz muita live de segurança de voo, que é o FlySafe, tá? Nosso último episódio foi inclusive o Asa News, mas teve a parte de segurança de voo, que o Eduardo Berenstein, que é do NTSB, entrou no ar conosco lá no final. Eu fiz o corte do episódio na parte que ele fala um pouquinho dos acidentes de Washington e Filadélfia, né? Mas conforme a gente comentou, né, vem comentando, inclusive no FlySafe, acho que foi no último FlySafe, vamos falar, eu acho que dá para falar geral, porque teve muito bochicho quando o Trump fez aquela declaração após o acidente, né, de Washington DC. Mas o que eu comentei na live foi que eu acho que está faltando gente com mais amor à profissão. Por que eu falo isso, né? No controle de tráfego aéreo hoje, muita gente que está lá trabalhando em centros de controle, aqui eu falando Brasil agora, tá? Não é a profissão que vai seguir para o resto da vida, né? Eu estava na live do FlySafe, a gente estava inclusive com o Soares, né, que é professor de regulamento de tráfego aéreo, da Espaço Aéreo, né? E a gente comentou isso, porque a turma dele, que eu conheci, tive o prazer de conhecer trabalhando na década de 80 e 90, né? A turma dele, você olhava lá, todo mundo tinha aquela paixão, né, pela profissão. Eu não estou falando só controle de tráfego aéreo, agora específico eu estou só comentando no segmento controle de tráfego aéreo, tá? Mas você via gente que assim chorava de ter que ir embora, que estava se aposentando, né, ou ia seguir para outro caminho. Falando, por exemplo, não estou só falando de militares, por exemplo, Torre Guarulhos, Miron, José Coelho, grande Miron, um abraço para você. Você precisa ver como ele chorava, os colegas choraram quando foram se aposentar. Era aquela turma que estava desde o início de Guarulhos. Guarulhos começou em 85, eles entraram na Torre Guarulhos logo depois, né? E eles realmente ficaram emocionados. Foi difícil para eles largarem a profissão, né, de controle de tráfego aéreo. Alguns seguiram para torres, né, de aeroportos menores, né, não aguentaram, né? Ô Eduardo, um abraço para você aí também. Ô João Vinícius, um abração. Muitos outros, estou acenando para vocês aqui, não vai dar para acenar agora para todos, né? Mas um abraço para todos vocês, né? Mas era isso, era a profissão, o amor à profissão, né, de controlador. E hoje o que você vê, né, muita gente, você não sabe o que você está falando, é verdade, mas é verdade no que eu estou falando. A verdade é que você vai visitar um centro de controle e você vê muita gente, você bate papo assim no canto, muita gente fala, não, é que eu fiz... Ó, meu amigo Luiz Fara Monteiro, vamos ver se você consegue entrar na live aqui. Tô vendo que você tá no ar aqui, o nosso amigo da TV Record, ele que escreve Buenas, Eduardo. Um abraço. O Luiz Fara Monteiro é o cara, um dos jornalistas, né, que ele é âncora, telejornal, e um dos caras que curte aviação, escreve muito bem sobre aviação na Rede Record, né? Então, um forte abraço, vou ver se eu consigo falar contigo daqui a pouco. Mas voltando a falar das visitas, né? Às vezes você vai lá, faz uma visita no centro de controle, tudo gente novinha, né? Muita gente nova, e fala, e aí, tal, você sempre quis ser controlador? Não. Que agora estou fazendo faculdade, não sei o que,
E aí pintou o concurso, aí eu fiz, né? Mas a minha intenção é abrir um consultório de, né, você é oftalmologista ou você qualquer outra coisa e tá lá de quebra-galho, né? Então não é que é como o Soares, o Lori, Miron, né, que estavam lá e sempre curtiram, né? Nossa, é um amor, né, muito grande pela profissão, né? Então, tá faltando gente, falei, lógico, eu falei isso também na live do FlySafe, existem as exceções, né? Então, aproveito para mandar um abraço, olha, grandes controladores de voo, o Mariano, lá, controle de São Paulo, Fiore também, né? E aquela turma que traz, né, no sangue, né, um pouco daquela paixão, ou toda aquela paixão que o Soares já teve quando estava trabalhando, o Lori e tantos outros, Pupilão, né? Haroldo, é isso aí, Maier, Haroldo Soares, né? Então é isso aí. Deixa eu ver se eu consigo puxar o meu amigo Luiz Fara Monteiro. Deixa eu ver aqui. Acho que é por aqui. Não tenho aqui. Ainda não consegui puxar. Vamos ver se é por aqui. Agora tô com a lista. Tô convidando, Luiz. Fazia tanto tempo que não tinha live aqui no Instagram que às vezes até achar as coisas fica difícil. Mas vamos ver. Aí, ó. Grande Luiz Fara Monteiro. Meu Bom dia. amigo comandante Robert, tudo jóia? Bom dia a você e a todos que nos acompanham aí. Tudo jóia, bom dia, prazer em falar contigo. A gente não consegue fazer a live no YouTube, né? Porque é o seu horário de apresentação do telejornal, mas pelo menos no Instagram estamos conseguindo bater um papo, né? Isso. Mais um acidente, hein, Luiz Fará? Pois comandante, eu estava aqui conversando com algumas fontes lá da Rio Galeão e me chegou aqui uma informação preocupante. Essa fonte disse que essa viatura de manutenção, de inspeção, teria tido autorização da torre para realizar uma manutenção no balizamento da pista, aquelas luzes de sinalização ao longo da pista. É claro que isso só vai poder ser comprovado depois do trabalho de investigação do Seripa, mas é uma informação com muitos detalhes que essa fonte me passou. Disse que a brigada de incêndios, os bombeiros, inclusive, chegaram até o local do acidente de colisão, porque fica exatamente em frente onde as viaturas ficam posicionadas, e esses bombeiros tomaram a iniciativa de socorrer a aeronave, o carro, antes mesmo do alarme, aquele tradicional alarme soar, porque eles visualizaram a colisão, esse acidente, e chegaram rapidamente na pista. Que, que absurdo, né? Como eu falei, né? Esse contato bilateral, né? Pode complicar e já complicou, não seria a primeira vez. Eu mencionei o acidente da Latam em Lima, que foi um problema de comunicação, torre, bombeiros, né? Os bombeiros estavam fazendo simulado lá e entraram na pista na hora que não deveria entrar, que tinha um avião decolando, e a mesma situação no caso da Gol. Como você falou, e é importante a gente salientar, pessoal que está assistindo, né, que está acompanhando a nossa live, que não temos a informação oficial. A gente tem que aguardar a investigação. Mas pelo que o Fara está acompanhando aí, que já recebeu de informações do Rio de Janeiro, existe a possibilidade de uma falha, né, de comunicação entre torre e esse veículo, e que pode ter culminado nesse acidente. E que eu falei, né? Poderia ter sido muito pior, não é? Olha aqui, Robert, essa fonte aqui me disse o seguinte: essa manutenção lá no balizamento seria rápida, coisa de minutos, né? Ele disse que havia sim autorização. Esse carro aí, segundo essa fonte, seria de uma empresa que é terceirizada, que realiza a manutenção no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim.
e disse que era uma manutenção programada e que a torre de controle, segundo ele, não é da Rio Galeão, é da própria aeronáutica, teria autorizado o acesso. Talvez você possa dizer melhor, Robert, essa fonte também disse que essas gravações, esses diálogos entre torre, aeronaves e tudo mais, ficam gravados e por isso seria mais simples chegar a uma conclusão dos fatores que causaram essa ocorrência aí. É verdade. É verdade, existe essa caixa preta, entre aspas, né, da torre, a gravação fica disponível. Inclusive, se houver, por exemplo, um incidente, né, no solo ou uma falha de comunicação e que o piloto, por exemplo, a torre questiona, o senhor não foi autorizado a decolar ou não foi autorizado a pousar? Eu falei, não, eu recebi autorização do pouso. Não, não foi. E começa aquela discussão, eu falei, então tá, eu quero a gravação da torre para fazer meu relatório para aeronáuticas, né, de perigo, etc., justamente alertando, né, para mostrar o que aconteceu, né, e olha, eu vou falar, ô Fara, eu já utilizei esse recurso no passado, né, inclusive o Miron, na época, era da chefia da Torre Guarulhos e houve um incidente no solo. Assim, poderia ter resultado numa colisão em solo, né? E na época o controlador envolvido tinha dado uma autorização sem uma autorização de táxi, né? Sem muitos detalhes, etc. Começou aquele quebra-pau na fonia e assim que eu pousei, por acaso eu vim para Fortaleza, era um Guarulhos Fortaleza, porque o voo da Gol era Galeão Fortaleza, né? Assim que eu pousei em Fortaleza, eu liguei lá para o Miron, falei, Miron, gravação, etc. Aconteceu isso, e inclusive foi constatado o erro controlador de voo envolvido, né? Na época, né? Então, Comandante, olha só, eu recebi também uma declaração do nosso amigo Fernando Siqueira, que é engenheiro aeronáutico e especialista em operações aeroportuárias e seguranças operacionais, e ele me explicou aqui numa reportagem que eu escrevi para o blog, no portal R7, ele diz o seguinte: a viatura deve seguir as mesmas regras da aeronave, para em um ponto de espera, chama a torre de controle, se identifica, solicita o ingresso na pista, justifica o motivo desse ingresso à pista, e ele diz também que é fortemente recomendado que essa viatura tenha um rádio na escuta permanente da torre. Você pode dizer melhor que ninguém, pode confirmar melhor que ninguém, sobre esse procedimento padrão de segurança para que viaturas acessem as pistas de operação e de pouso e decolagem. certamente houve uma falha grande de comunicação, falha, talvez uma falha do pessoal da torre. Eu acredito que sempre que acontece um acidente ou um incidente grave, né, aí eles fazem a investigação, olha, vamos a partir desta data, né, melhorar isso ou aquilo, etc. Que não deveria ser assim, né? Os cuidados, né, ainda mais a aviação, né, que você tem vidas, né, muitas vidas envolvidas, né? Você já teria que ter sistemas trabalhando, né, justamente pela segurança de todos, né? A parte do empenho, por isso que eu falei do amor à profissão no caso dos controladores, né? Então precisa ver. Aí vai ter toda a parte de investigação, como é que estava esse controlador, se estavam sobrecarregados. Aqui vai o alerta também, que a gente tem visto, às vezes, Guarulhos, que é o aeroporto mais movimentado da América Latina. Não sei se está chegando, tem algum que chegue perto, né, próximo a Guarulhos, mas hoje em dia é um dos mais movimentados, tá? E você vê, às vezes, a frequência de tráfego está sem controlador. Aí, lógico que você tem o sistema, as aeronaves, grande maioria das aeronaves tem o sistema de solicitar via ACERS, né, a autorização de plano de voo. Mas você escuta, às vezes, você quer falar com o solo Guarulhos e não consegue falar com o solo Guarulhos
porque o controlador do solo Guarulhos está passando a autorização de plano de voo para uma outra aeronave. E às vezes você tem a necessidade, você está lá travancando uma pista de táxi, junto a, por exemplo, você acabou de pousar na 10 direita, cruzou a pista, só que a tua cauda quase, né? Imagina um wide body, acabou de cruzar a pista de Guarulhos, a 10 da esquerda, só que a cauda está praticamente lá na pista ainda da 10 esquerda. E ele não consegue falar com o solo porque o solo está passando autorização de plano de voo, que seria uma função da posição tráfego na torre, não consegue, porque está com falta de gente, etc, etc. E você vê o estresse do pessoal da Torre Guarulhos, anda bem alto por causa que eles estão sobrecarregados. Galeão ainda tem um diferencial em relação. Guarulhos e Galeão tem uma diferença muito grande na parte de carga de trabalho no solo. Qual a diferença? No Galeão tem o pátio Galeão, que funciona no mesmo molde de Miami, de Nova York, ou seja, uma frequência específica só para o controle dos aviões no pátio de aeronaves, né? Aí quando ele vai acessar as pistas de táxi, aí sim ele passa para a frequência do solo, o Galeão no caso, né? Isso falando do Rio de Janeiro. Guarulhos não, Guarulhos o cara da torre, que às vezes nem tem muita visão do pátio, dos fingers, ele tem que autorizar um pushback, um acionamento, a entrada no pátio, se é pela tracejada da direita, ou agora mudou, né? Que antigamente era entre pela tracejada da direita e esquerda, agora é whisky e eco, né? Aí eles fazem essa diferença, né? Comandante, Mas existe eu essas. queria Pode fazer uma falar. pergunta. Queria fazer uma pergunta. Em que proporções a extensão da pista ajudou para que a gente não visse aí uma tragédia? Porque, pelo que me parece, a aeronave estava quase em nível de V1, a 140, 150 nós, tanque cheio, né? Colide com o carro na pista, ou seja, nós tivemos um livramento grande nessa situação. Agora, pela sua expertise, em que ponto o fato da pista ser longa, 4.000 metros, ajudou a evitar uma Aqui possível tragédia? na realidade, por exemplo, o voo longo, né? O combustível, às vezes, no Galeão sai mais barato, né? Então, muitas vezes você abastece o avião além do necessário, por quê? Porque o ICMS é mais baixo. Aqui em Fortaleza, por exemplo, estou de férias aqui em Fortaleza, normalmente os nossos voos daqui para Guarulhos saem com tanque cheio. Tanque cheio. Você não vai precisar do tanque cheio, mas aí quando o avião pousa em Guarulhos, não precisa abastecer para a próxima etapa, né? Então, normalmente o avião está bem pesado, decolando o Galeão. Você tem o Improved Climb. Então, por exemplo, como a pista é longa, você pode decolar com flap menor, entendeu? Para melhorar a performance na subida. E aí, com isso, com o peso grande, maior, né? Porque o avião estava indo para Fortaleza, lotado, provavelmente, com muito combustível, né? E essa pista permite que você use um flap menor para decolagem, a velocidade de decolagem é maior, né? Então, provavelmente por isso que ele estava numa velocidade mais alta, né? Bem mais alta, próximo a V1, né? Aí o pessoal fala, mas dava para abortar depois da V1? Não é recomendado em nenhuma situação, né? Porque, assim, por mais pista que você tenha, né? Às vezes o cálculo de performance, né? É, ele garante a segurança que você vai iniciar a rejeição de decolagem, né, naquele momento e vai ter pista para parar. Depois da V1 você não tem essa garantia mais, né? Não consegue. É bem provável que você vai acabar sofrendo um acidente, né? Tem muita gente que já falou, mas como tinha muita pista e tal, mas veja bem, né? Para você rodar o avião com aquela velocidade, você já consumiu bastante pista, né? E você está em alta velocidade. Se fosse num aeroporto com pista menor, aí você tem que ver a performance, aí provavelmente as velocidades seriam menores, né? Então, por exemplo, você tem Congonhas Fortaleza, mas você não vai decolar com essa velocidade, você não tem pista, né, para decolar. Então você vai decolar com flap maior. Então tem toda essa parte. Congonhas, inclusive, tem um fator interessante, né? Se você estiver decolando a 35, é morro abaixo, né? E decolada a 17 é morro acima, né? Então tem toda essa parte de temperatura, pressão, entra tudo, né? Tinha um fator interessante na época que eu voei na Rio Sul.
A velha Rio Sul. Nossa, tem gente que falou aqui, Rio Sul, o que que é, né? A nossa turma conhece, né? A Rio Sul era do grupo, para quem não conhece, Varig. né? É do grupo Varig, era uma regional que, na realidade, acabava operando voos nacionais. E eu operei um Embraer 145, né? E um 145 decolando de Santos Dumont era uma tortura, né? Para o Dove conseguir fazer a performance dele e decolar para Brasília. Então, a gente tinha o lastro, né? Tinha até saco de areia que colocar no porão lá da aeronave, lá na parte traseira da aeronave, né? Não era porão, era a parte onde vinha o compartimento de carga, né? Então, a gente colocava os sacos de areia na parte traseira do avião para compensar, né? Essa parte de performance, né? E ainda colocava os nozinhos do vento, né? Até os nós do... Falar, quanto tá o vento? Ah, beleza, então dá para computar aí para ajudar, senão às vezes não conseguia fechar a performance, falou, pô, vai ter que tirar carga, vai ter que tirar passageiro, né? Carga em termos, né? Que um 45 na época era pouca carga, né? Mas poderia resultar numa restrição aí de decolagem, né? Principalmente o Rio 40 graus, né, Fará? Temperatura lá em cima. É. Aí, ó, estão falando, Takeoff Flap 22 da Fábrica, o lastro era meio pneu cheio de cimento. Olha lá, um piloto lá acho que da Força Aérea aqui, ó. Takeoff Flap 22 da Força Aérea, o lastro era, falando meio pneu cheio de Cheio de cimento. Cada meio cimento. pneu era 50 50 quilos. quilos. Olha lá. Tá vendo? Era bem isso aí. Então, tem toda essa parte de performance. Lógico, a pista do Galeão é maravilhosa, né? Lembrando também, a pista do Galeão tem um adicional bom, que é nível do mar. Então, o Guarulhos já tem uma restriçãozinha aí, porque já são 2.500 pés, né? A elevação do aeroporto. Então, você já tem uma restrição. Aí, imagina... Comandante, Fala, fala. me permita mais uma pergunta aqui. Eu gosto sempre de tentar traduzir a aviação para os leitores, para os leigos, os apaixonados pela aviação, pessoas que não têm muita informação técnica. Essa sensação que nós estamos tendo agora, está ocorrendo mais acidentes ou tem mais aviões voando, a frota ficou maior, a mídia, as imagens sobre a aviação tem mais highlight? O que está acontecendo com a aviação? Porque a gente sabe que a aviação é segura, ninguém duvida disso. Mas nós estamos vivenciando aí uma série de ocorrências, de acidentes, de incidentes. O que está acontecendo com a nossa aviação, especialmente com a aviação geral, a aviação executiva? Geral, né? A gente fez uma live depois do acidente de Ubatuba no YouTube da FlySafe, né? Inclusive estava o Humberto da Associação dos Proprietários e Pilotos de Aeronaves, a OPA Brasil, né? E ele chamou a atenção para um fato, né? Aos olhos da imprensa e até a minha percepção realmente falou, pô, realmente tá esquisito, né? Mais acidentes, a gente teve ontem lá na Bahia também, né? Aviação geral. Mas ao mesmo tempo, o Humberto comentou na live, falou, olha, só que a gente está tendo mais voos, né? E se você for lá nos Estados Unidos, também tem muito acidente de aviação geral, né? Aviação executiva, ontem mesmo, a gente mais um avião um Learjet, né? Aviação executiva sofreu um acidente e então houve um aumento significativo no Brasil mesmo de voos da aviação geral, né? Então, fala assim, comparando as estatísticas, na realidade, praticamente estamos no mesmo nível dos anos anteriores, né? Agora, precisa tomar cuidado com muitos fatores. Eu já falei no início da live, comentei também no FlySafe, que é a parte de amor à profissão, né, de alguns setores, que está faltando um pouquinho, né, de você ter realmente a pessoa ter a profissão no sangue, ou seja, nasceu para aquilo, né? Não está lá de quebra-galho para certos setores. Ah, piloto não tem isso? Tem também, né? Tem muita gente que, assim, você é piloto, a gente vê às vezes até gente de outros setores, né, da aviação, falando, não, eu quero ser piloto para ganhar mais, né? Porque, eu sou comissário hoje, mas eu vou lá para frente porque eu vou ganhar um salário muito maior que eu tenho aqui, sabe? É verdade, Capitão Bob? É verdade, acontece. E aí você vai pegar, às vezes você pega, né, alguns desses pilotos
que não dão conta, né? Fala assim, olha, aí você, né, fala, ó, precisa mais treino, mais treino, mais treino, e às vezes acaba não passando. Olha o Cassiano Cresta aí, um abraço, Cassiano. Acaba não passando no voo de avaliação, justamente porque de uma hora, assim, não era aquilo, eu acho que você também, Fara, você talvez sempre gostou de aviação, eu desde os meus 4, 5 anos, sempre quis ser piloto. Eu demorei para ser piloto que eu uso óculos, tenho hipermetropia e na época, né, quando eu queria ser piloto, a aeronáutica era muito mais restritiva, etc. E depois melhoraram essa situação, né, do exame médico, tanto que hoje a gente faz em clínicas, né, não é mais na aeronáutica, né? E aí muita gente que não conseguiu no passado ser piloto hoje consegue, mas se não, provavelmente já estaria voando muito antes, né? Acabei seguindo o jornalismo antes, me formei em jornalismo, trabalhei até na Rádio Jovem Pan e comecei no jornalzinho da Associação de Escuta, passei a trabalhar para o Spagatti, na revista Flap, era o Magazine, e hoje eu estou aqui no YouTube e no Instagram, né, com o canal Asa, Eu né? fiz Mas, um caminho parecido, comandante. Eu fiz colégio militar em Curitiba para depois fazer academia da Força Aérea, só que tinha miopia também, que era um dos fatores, né, que pesavam e exigia-se também uma nota muito alta na prova e tudo mais, e acabei optando pelo jornalismo. a gente acaba... Mas você sabe que eu curto bastante, né? É outra profissão que eu sempre curti, né? Que é o jornalismo. Tanto que eu comecei o jornalzinho artesanal da Associação de Escuta e Tráfego Aéreo, né? E nasceu aquela paixão também, né? Por aquela parte de escrita, né? Depois fui para a rádio. Trabalhei 5 anos na Rádio Jovem Pan e depois acabei saindo por causa do curso piloto, né? Melhor, já precisava fazer hora de voo. E aí não tinha tempo, né? De dividir com a rádio. Aí, nessa época, fiquei mais na Aero Magazine, porque aí eu consegui, como autônomo, né, escrever nas horas vagas. E a mesma coisa aqui com o canal Asa, né, que eu criei em 2018. Então, eu consigo nas horas vagas, até de férias, né, aqui na... Meus filhos estão aqui na frente, onde a gente está hospedado aqui. E então, um pouquinho de férias, um pouquinho de canal Asa, mas como eu tinha prometido semana passada voltar para o Instagram, né, com mais regularidade, eu acho que depois desse acidente com o avião da Gol, né, por sorte, realmente não matou ninguém. Olha, o pessoal tem muita gente que pergunta, e o pessoal do veículo, né? Eles viram o avião vindo e saltaram na hora certa. Então eles não. É, Então eles conseguiram sair a tempo, né? Mas se olha, o estrago no avião da Gol foi muito grande, né? No 737 foi. MAX. A gente consegue, inclusive, na imagem, verificar a marca da tinta do veículo do aeroporto, aquela tinta amarela que ficou ali impregnada na fuselagem, na barriga do 737 da Gol, né? É verdade. Olha, olha, deu muita sorte. Podia ter sido tão grave quanto aquele acidente da Latam em Lima, ou pior, né? Acho que Deus ajudou bastante nessa, né? A gente fala, Sem né? dúvida. A gente brincava, quando eu vou em Rio Sul, vou em VASP, na época a gente falava, né, que Deus voava com a gente lá na VASP também. E aí tem aquela brincadeira, né, também, ele tem as subdivisões que trabalham em alguns aeroportos, etc, porque olha, é, é, a gente lembra de um acidente da VASP, né, que a gente fala, nossa, aquilo lá tem mão de Deus, né, que foi aquele 737-200 em Rio Branco, que ele, tentando uma aproximação com um teto baixo, ele acabou pegando as árvores na final curta, apagaram os dois motores, ele conseguiu chegar na pista, perdeu o trem de pouso, veio arrastando, e onde ele parou? Na frente do terminal de passageiros. Exatamente. Parecia Então, tudo programado não, para terminar bem a história. não, tem certas coisas que a gente não fala assim, olha, foi mão de Deus mesmo, mas realmente a gente fica preocupado com a situação atual. Eu acho que é importante você empregar gente que tenha vocação, né, essa é a palavra correta, vocação, para estar em diversos empregos que são importantes para a segurança. Não estou falando só aviação, né, Fará? Em todos os Sim, lugares. sim.
onde você Claro. exija pessoal que tenha aquela paixão, né, a vocação para aquela profissão, né, para estar lá, para não, eu quero estar aqui, eu gosto de estar aqui, nasci para isso ou eu me identifico com isso, é o importante, né? Capitão Então, Bob, como é que está o mercado hoje de pilotos no Brasil? Há um déficit? Há muitos pilotos que se formam aqui e vão trabalhar no exterior. Como é que está a situação hoje? olha, a gente está sempre precisando, pelo menos, né, até as empresas que passam por crises, né, como é o caso da Gol e da Azul, né, eles sempre estão pedindo gente, até porque tem muitos copilotos mais antigos que estão indo voar fora, né, salários logicamente mais atrativos, você ganha em dólar lá, então algumas regalias são interessantes, né, por exemplo, a gente lembra da Emirates, né, a Emirates, o piloto que for voar lá tem direito à casa, eles pagam, né, Escola a dos filhos. escola, vão buscar em casa, né, você não precisa pegar o trânsito, né, passar aquele estresse, né, então vão buscar em casa, só que assim, né, cada um sabe, né, fala assim, não, eu acho legal isso, independente de certas restrições, que, como eu falo restrição, que, por outro lado, você vai ter que se adaptar à cultura daquele país, que tem muita gente que não consegue se adaptar. Então, a temperatura, no caso do Dubai, chega a 54, 55 graus, dependendo da época do ano. Então, você vai ter que se adaptar a isso. Vai ter que se adaptar também à empresa aérea, porque assim, certas coisas são muito mais exigidas, né? De todos, né? Porque afinal de contas a empresa fala, pô, eu estou te dando todas as regalias. Outra coisa que é interessante, né, Emirates, né, comentando aqui, você é copiloto, sua família vai de classe executiva nos voos, né? E quando você é comandante, vai de primeira classe. Então, quer prêmio maior? Então nada, né? Tô Tem dizendo auxílio moradia também, né? Algumas auxílio companhias moradia. como a própria Emirates, a Fly Dubai, a Etihad, tem auxílio moradia para muitos profissionais, o que acaba compensando ainda mais essa iniciativa de trabalhar numa companhia no exterior. Exatamente, né? E no caso da China, hoje a China está mais devagar desde a época da pandemia, mas a gente lembra, salário para comandante lá, acho que eram 25 mil dólares, e assim, moradia muito barata, né? Assim, então sobrava dinheiro. Tanto que eu tinha um colega lá que falava assim: olha, hoje eu cheguei ao ponto que eu não me preocupo se eu estou pagando um almoço, um jantar, quanto vai sobrar de dinheiro na conta e tal, acabou essa preocupação, porque se gasta pouco e o salário era muito alto, né? Ainda tem isso, ainda tem, não é que agora baixou o salário, não. Você vai, a Singapura estava contratando e tal, e essa semana mesmo, falando aqui do Brasil, a Latam abriu vagas, né? Acho que são 890 vagas, maior parte para comissários, Pilotos, e comissários, pilotos acho que exatamente. são 150 copilotos, eu acho que é esse número, né? Então eles estão sempre precisando de gente, né? O que eu vejo, né? Eu sou instrutor, né? Hoje em dia, eu entrei na empresa atual, né? Com o mínimo que eles pediam, né? Eram 2.500 horas. 2.500 horas de voo. E a maioria vinha da VASP, né? A VASP, né? Passou um monte de piloto para Gol, né? Para TAM na época, né? E hoje, meu Deus, é o mínimo do mínimo. Por exemplo, a Latam, o que eles pedem é curso superior. Então, você pode ter poucas horas de voo e ah, mas tem que ter o curso superior. Isso aí não tem jeito. É uma exigência do grupo. Lembrando que Latam não é só Latam Brasil, é o grupo Latam. É uma exigência do grupo que tenha curso superior, né? Aí você pensa assim, pô, e a Varig não era também só as carteiras? Era. Só que dá assunto para mais uma live, viu, Fará? Com certeza. Olha É, aqui, Capitão Bob, é, eu puxei aqui no texto que nós publicamos no blog essa semana, é, na Latam, né? A aham. maior empregadora do setor aéreo nacional, e eles estão contratando, são 738 vagas para comissário de voo, 157 vagas para copilotos e inscrição disponível a partir agora de 14 de fevereiro. É isso aí. Então, o importante, né, para os pilotos, tem que ter o curso superior. Não tem.
discussão. Ah, mas quem sabe vou fazer o curso durante quando eu estiver lá em treinamento. Não, não pode, tem que estar com o curso superior completo, né? Então essa é uma exigência. Mas voltando ao caso Varig, né? A Varig era a nossa época também, eram só as carteiras, né? Só que aquilo, né? Acho que entra tudo, né? Era uma geração que, primeiro, a gente, desde garoto, devorava revistas de aviação, livros de aviação, estava todo dia no aeroporto. A nossa turma, né, lá em Guarulhos, toda tarde, vou te falar, toda tarde praticamente, a gente estava na torre de Guarulhos, com os controladores de voo acompanhando. Fazia voo de saco, que a gente fala, né? Que é quando você vai num voo de aeroclube, né? Que alguém vai operar um avião que dá para ir mais alguém, a gente ia acompanhando. É, Olha, nós, nós eu tava. tínhamos rádios, olha, os rádios FM adaptados para VHF, isso é importante. A gente já com 13, 14 anos já sabia a fonia, né? Então era muito diferente. Eu estava Fala, fala. lembrando, você falou aí, eu estava lembrando que quando eu cheguei em Brasília, 86, 87, é, a gente comprava passagem em lojas das companhias aéreas. E aqui em Brasília tinha na 305 Sul, se eu não me engano, quadra 305 Sul, a loja da Varig. E eu lembro até hoje que eu ia para lá toda semana para ver se tinha chegado revistas novas, fotos novas de aviões. Eu lembro do nome da gerente, Dona Nádia, uma senhora muito educada, prestativa. E pouco tempo depois, naquela época eu vivia sonhando em poder viajar de avião, comprar uma passagem que era muito cara na época, né? E pouco tempo depois, logo que eu comecei a trabalhar, eu consegui juntar um dinheirinho, fui lá na loja da Varig na 306 Sul e comprei uma passagem para o voo 205, que era um DC-10. Ele fazia Rio, Brasília, Manaus, Manaus, Brasília, Rio. Ele decolava de Brasília por volta de 7h15 da noite e o meu sonho era voar no DC-10. Eu consegui comprar essa passagem a muito custo por conta dessa paixão pela aviação que você citou aí, né? De vez em quando também, quando a Transbrasil lançou um voo para Nova York, partindo de Brasília, o voo saía acho que meia-noite e 45 que decolava. De vez em quando eu ia para o aeroporto meia-noite para ver as pessoas embarcando, o avião decolando e aquela paixão toda que você citou aí, que nós temos, que nós adquirimos desde cedo pela aviação. Pois é, Fara, você falou tudo, né? Você vê, olha o jornalista bom que você é né, não só em tudo que você faz, mas Obrigado. você no R7 escrevendo sobre aviação, né, com muita propriedade, porque você gosta de aviação, que você curte aviação, sempre, desde criança, pesquisava, curtiu, né? É aí que está a diferença, né? Você me fez lembrar também a nossa época em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Avenida São Luís, antigamente lá era a Avenida das Agências das Linhas Aéreas, né? Então a gente ia visitar as linhas aéreas, aquelas maquetes maravilhosas, né? E, ó, já estão falando que a gente combinou a camisa. Não, não foi, foi por acaso, tá? Foi totalmente por acaso. Até porque quando você me convidou para a live aqui, eu saí correndo, peguei a primeira que eu achei ali no Olha o armário. Rodrigão aqui. Um abraço, Rodrigo. Ó, o Rodrigo é da nossa época de associação de tráfego aéreo, né? Então, a gente ia nas empresas aéreas, a gente escrevia para linhas aéreas no exterior pedindo material. Eles mandavam, a LTU, por exemplo, da Alemanha, postais, pôsteres. A gente curtiu sempre, né, Verdade. essa época, né? E quando veio a Associação de Tráfego Aéreo, aí o aeroporto, Guarulhos, isso eu já comentei também, era como se fosse uma pequena cidade interior. Então, a gente tinha amigos em todos os cantos. Manfred, né? Sempre não canso de falar o nome dele, é grande amigo até hoje. Ele era o gerente da TAP, ele fazia parte da Xerox do nosso jornalzinho artesanal, ele fazia na própria TAP, levava a gente para visitar os aviões sempre, fazia lanche no avião. A gente, olha só, o Jorge Elal, que era responsável pela área de comunicação e marketing da Panam, velha Panam, ele conseguiu organizar para a nossa turma uma excursão saindo do centro de São Paulo, da frente do edifício Itália, ônibus especial para nossa turma de entusiastas. Nós saímos de lá, entramos no pátio de Guarulhos com o ônibus direto, Uau! fomos até a remota no 747 da Panam,
botaram um filme pra gente assistir e a gente fez um lanche a bordo. Fantástico isso. E olha só, olha que dureza. Hoje um entusiasta da aviação não consegue ir na cabine. Por causa Não dos consegue. atentados de 11 de setembro. Você não pode nem trazer teu parente, não pode mais nada. É Né? verdade. Então, é um diferencial que nós tínhamos. Pô, eu com 13, 12 anos, eu fiquei na cabine de um DC-10 da Varig, que você citou o DC-10, que era o meu avião favorito, sempre foi, né? E fiquei na cabine batendo papo com os pilotos. E não é que é assim, o que é isso, o que é aquilo? Eu já entrei e falei, tá, não sei o que, tal. Algumas coisas eu, né, fui perguntando, mas a gente já sabia alguma coisa, né, técnica, É, né? Com exato. 12, 13 anos, era uma diferença enorme. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, ó. Delta Maquete, um abraço, olha quanta coisa. Mas é aquilo que eu falei, ô Fara. Se a gente se deixar, a gente vai ficar até amanhã de manhã falando É das, verdade, é das verdade, coisas é boas, né, verdade. que a gente teve oportunidade de passar. Sabe uma coisa? Olha só que interessante. Lembrei de outra passagem, né? Ah, A Varig, né? A gente sempre teve aquela paixão pela Varig no passado, né? Eu viajei muito de Varig, né? Meu pai era americano, né? E ele veio para o Brasil para passar 2 anos, conheceu minha mãe, casou e nunca mais voltou. Mas ele tinha a regalia da empresa que ele trabalhava, né? Ele falou assim, olha, de 2 em 2 anos, então a gente paga as passagens aéreas para toda a sua família, né? Para vocês irem para os Estados Unidos, e aí... Então a gente, em época de passagem cara, né? sim, Então a gente muito não, caro. e a gente não pagava absolutamente nada, é como se fosse um bônus da empresa, né? Mas falando de Varig, né? Eu em 85, visitando justamente um 737-200 da Varig, o comandante que me recebeu, fala assim: você não gostaria de conhecer o hangar da Varig? Eu falei: olha, ainda não conheço, eu sou louco para conhecer o hangar da Varig no Galeão, mas no momento, né, o meu pai tinha acabado de se aposentar, então ia ficar mais difícil da gente fazer viagens, etc. Falei: escreve pro seu Hélio. Falei: seu Hélio? É o presidente. Falei: imagina que ele vai responder uma carta de um entusiasta, né? O Hélio Smith, Alan na. Smith. O Hélio Smith respondeu uma carta? Imagina. Vou tentar, né? Mas, né? De repente, mandei a carta para ele. Umas semanas depois, veio a carta do Hélio Smith. Falou: olha, será um prazer, né, recebê-lo no hangar da Varig e tal. Aí depois você coordena com a minha secretária, tal, certinho. E aí eu sei que não existia celular naquela época, era só Não, telefone fixo. Aí toco o telefone, né, da casa dos meus pais, que eu morava, né, com os meus pais. Aí a secretária do Hélio Smith, ela fala: eu agora me fugiu o nome dela, né? Mas eu tenho anotado num jornalzinho da associação, tá escrito o nome dela. Fala: que é a secretária do seu Hélio e eu queria coordenar com você a visita no hangar da Varig aqui no Galeão, que a que gente vai te buscar, né, onde sonho. você estiver, né? Maravilha. Eu falei: meu Deus. Aí ela falou: que voo que você vai chegar? Eu falei assim: olha, como é difícil hoje eu, né, juntar dinheiro para comprar passagem, porque aí meu pai é aposentado, já ficou mais difícil, né? Então eu vou de ônibus, eu volto de avião. Comprei a passagem da volta, né? Aham. E aliás foi em 87 isso, recordando agora, a visita no hangar foi em 87. Na realidade foram duas passagens que eles me concederam. Teve a primeira, 85, foi essa que eles deram a passagem. Acho que eles deram a passagem ida e volta para o Rio e eu fiz esse voo, mas não foi a visita no hangar. E depois teve a do hangar da Varig. E aí eu falei, nessa da visita no hangar, eu falei assim: falei, não, então eu tô indo de ônibus, eu volto no Airbus, saudoso A300, Saudoso mas A300. não se preocupa com aí, que eu chego tal hora e aí a gente marca. Falei, aí, tá bom, só um instantinho. Aí, de repente, já te ligo. Falei assim: olha, seu Hélio falou o seguinte, convidado dele não vem de ônibus. A gente vai emitir a passagem da ida. Que E aí, é, maravilha. e aí foi a primeira vez que eu andei no Eletra. Na verdade, voei duas, né? A ponte Foi essa, aérea. foi esse presente do saudoso Hélio Smith, né, o presidente da Varig, que ele deu a passagem, foi no Vitor Juliette Whisky, fui lá para o Santos Dumont, e no último voo do Eletra, porque foram dois, na realidade foram dois voos no último voo,
naqueles últimos voos, vai, Sim. que a imprensa estava a bordo, convidados, né, de diversos segmentos, né? Aham. Um foi o Vitor Juliette November, né? E o outro foi, acho que o Juliette November estava o comandante Lott, e no nosso, que era o Juliette Oscar, que foi o último mesmo, foi o Pedro Goldenstein, que era o comandante. Eu E tenho um aí foi. quadro aqui no meu quarto com a pintura do Juliette November, da letra. É, É, olha lá, é, eu falo, que história fantástica. Ih, meu amigo, o que tem de história fantástica. Pará, muito. eu sei que você também tem um tempo corrido aí, daqui a pouco eu tomo cartão amarelo aqui dos meus filhos também, que a Tá gente bom, vai tá lá aqui. para a piscina, vai para Pois dar um é. mergulho aí. Foi um É, prazer, Captain Bob, mais uma vez. Estou mas sempre ó, aqui. vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma live de novo, quem sabe semana que vem, só Vamos. pra gente contar essas histórias que a gente tem. Pessoal, é muita coisa legal, tá? É muita história legal. A aviação no passado pra gente, né, marcou bastante. Olá, boa tarde, saudades da Varig, né? Que é a Morgana, né, tá Ano que mandando eu aqui, entrei na empresa, 1986. Olha 1986, só. olha aí. É. É, Na nossa próxima live, Capitão Bob, eu vou contar também duas histórias sensacionais. A primeira foi a minha visita ao hangar da Varig no Rio, porque eu tinha dois X que trabalhavam lá na manutenção. E vou contar também a história quando eu troquei um aparelho de CD por uma passagem Brasília-Nova York-Brasília pela Transbrasil. Na próxima eu conto essa história. então tá marcado. Olha, quem sabe na semana que vem eu vou coordenando contigo via WhatsApp. Aí, quando for Maravilha. entrar no ar, de repente esse horário que facilita, né? Porque você tem né, o Isso, telejornal. exato. Aí a gente entra e chama mais gente. Ó, o Fábio do Sem Catrapo também aqui falou: tô de férias, vou comer um peixe frito aqui. Abração pro É, Fábio aí, grande Fábio, sem é, catrapo. eu vou comer um prato típico que minha esposa está preparando aqui, que a gente está, na realidade, em um apartamento alugado. Vai lá, Prato um abração pra típico. turma da Delta Maquetes também. Sabe qual é o prato Camarão? típico? Não, de Fortaleza. O que você pode imaginar? Nossa, nem imagino. O que pode ser? Picanha. Em Fortaleza, picanha, maravilha. Picanha é bem-vindo em qualquer lugar. Brincadeiras à parte, viu, pessoal? Olha, um abraço para todos. Valeu, Fara. Bom trabalho aí. E, pessoal, Abraço. assim que tiver novidade aí do canal também no YouTube, não esqueçam, ó, a gente fez recentemente a live no YouTube do Asa News e tem os cortes lá. Aproveitem também e dê uma força lá, se inscrevam que ainda não estiverem inscritos, os likes que ajudam a gente também aqui, tá? Com Valeu, pessoal. certeza. Um Um abração, abraço. Fara. Valeu, Até tchau, tchau. logo. Tchauzão. Tchau,